Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 18. Essa aula 18 é uma aula de dúvida que antecede a nossa segunda avaliação da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Eu não E aí, estou todo no. mundo... Oi? Pode deixar. Todo mundo tranquilo para a prova de amanhã? Nem perto disso. Ó, Thiago, as madrugadas não tem, Eu não tenho tem, dúvida. não tem, não tem fluido, não? Moço, eu tenho um problema muito grande. Que assim, eu não me dou tão bem com a teoria. E você costuma explicar mais só a teoria. E isso pra mim, meu Deus do céu. Aí não casa. Eu não. Aí é aquela daquele leve desespero, porque você tem aquele sentimento que você não tá aprendendo, sabe? E aí Entendi. é complicado. Entendi. É aquela história, né? O remédio muitas vezes é amargo, né? Mas ele é necessário, não tem jeito, tem que tomar, né? Não, mas é porque, por exemplo, você não representa, às vezes, numericamente as coisas. Por exemplo, pegar ali, você explica com a teoria. Ou você explica explicando uma. Por exemplo, de onde vem o exponencial, entende? E aí eu não vejo uma questão real de, por exemplo, uma aplicação real ali. Vamos supor, isso aqui dá para achar o volume de tal coisa. Uma coisa simples, não estou falando que seja isso. Uhum. Mas quando você faz alguma coisa assim, aí eu consigo entender o porquê disso e consigo entender o que faz com toda aquela teoria. Aí, pra mim, eu tenho as teorias todas na minha cabeça aqui agora? Tenho. O que eu vou fazer com elas? Não sei. E o Então, problema é esse, entendeu? calma, calma, slow down, calma. O problema, mais na frente você vai ter mais as disciplinas do que a gente chama do núcleo específico e profissional do curso. Então, aí você vai começar a usar essas coisas, as teorias de cálculo, equação diferencial, que vai vir mais para frente, cálculo 3 que vai vir mais para frente. Então, o professor, nós, professores da área do núcleo básico, física, matemática, português, instrumental, esse tipo de coisa, a gente não é moldado mesmo nessa questão de ficar mostrando aplicabilidade para vocês. Eu me esforço para mostrar algumas, com todas as minhas limitações possível, porque eu sou matemático, né? Mas aí o que acontece? Quando chegar na área profissionalizante do curso de vocês, essas coisas vão ter um casamento melhor, entendeu? Da teoria com a prática. Então, a gente não é a pessoa, nós não somos os mais indicados para poder mostrar para vocês já no curso de cálculo 2 ou do curso de matemática as aplicações ainda, de onde vocês vão utilizar isso realmente de fato, entendeu? Então, por isso que talvez fica meio esquisito, né? Esse cara só está falando de teoria, teoria, para que serve? Para que eu quero esse exponencial? Para que essas funções hiperbólicas vão servir, né? E aí fica meio sem nexo agora, mas tenha um pouquinho de calma, que essas coisas vão começar a fazer sentido talvez daqui um ano e meio, vocês vão ver que isso vai começar a fazer sentido. Ah, não. Não, disso eu até acho que seja certinho e tal. O que, tipo, me deixa bem seguro do, tipo, se eu tô aprendendo ou não, é a questão de, por exemplo, você geralmente não responde uma questão normal. Por exemplo, vamos supor, você pegar uma questão do livro de Stuart lá, uma que a gente faz normalmente, por exemplo, e fazer com a gente passo a passo, na hora Uhum. ali, isso pra mim já sana todas as minhas dúvidas, porque geralmente eu vou ter essas dúvidas depois. E aí quando eu tenho essas dúvidas, já para mim eu já não consigo fazer ali, aplicar, entendeu? Uhum. Aí eu já, pra mim é como se eu não soubesse fazer. Entendi. Na aula de hoje, a gente vai ter possibilidade de fazer isso, Thiago. É a aula antes da prova. A Tati está perguntando aqui, professora, professor, a aula de hoje é às 18, é a 18. É a 18, mas só que vocês vão utilizar o link da 19. Deixa eu ver se a Tati já chegou aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ela tá aqui, Tatiele, a Tatiele de Jesus. Eu tô lendo sua mensagem aqui agora. É a aula 18, mas a gente vai usar o link da aula 19, né? Lá do cronograma antigo.
Então, Tiago, a aula de hoje vamos ter possibilidade de fazer uma questão passo a passo, por exemplo, que vocês tenham dúvida. Vocês podem estar me pedindo a partir de agora, Ô, não sei professor, se... Oi, boa Felipe. tarde. Tarde. Inclusive, na parte de séries alternadas, eu estou com um pouquinho de dúvida sobre estimativa de... Teorema da estimativa, você pode explicar? De como? É a questão 22. A questão 22. Beleza. Gustavo tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa antes de começar aqui? 11.5, 22. 11.5, 22. Depois eu gostaria que você explicasse a parte de esboçar o gráfico de uma função com mais de uma variável. Tá. Aqui é 11.4, vamos lá para 11.5, 22 que o Felipe está falando. 11.5, 22, essa aqui, né? Vamos fazer assim, ficar maior aqui. 11.5, 22. Faço o gráfico de ambas as sequências dos termos e das somas parciais na mesma tela. Uso o gráfico para fazer uma aproximação, uma estimativa aproximada da soma da série. Em seguida, uso o teorema da estimativa das séries alternadas para estimar a soma correta com 4 casas. Então, Felipe, aqui você tem uma série alternada, tá vendo? Menos 1 elevado a n menos 1. Esse termo aqui que faz com que o n dividido por 8 elevado a n, esse aqui é o que a gente chama de Bn. Se você for aqui na teoria, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? O teorema da estimativa, esse termo aqui é o que faz oscilar, tá vendo? E o Bn é aquele resto que sobra lá. No meu caso lá é n dividido por 8 elevado a n. Então esse aqui é o Bn, ele é sempre positivo, beleza? E aqui o teorema fala o seguinte, logicamente, para me estimar erro, ele tem que ser convergente. E para ela ser convergente, ela tem que satisfazer o critério de Leibniz, que está um pouquinho aqui acima aqui na teoria. O critério de Leibniz fala o seguinte, para ser convergente, tem que acontecer essas duas coisas aqui, ó. Tem que ser decrescente e o limite do Bn ser zero. Que é exatamente as condições que ele coloca aqui, tá vendo? O i e o 2i, isso aqui é exatamente para garantir que ela converge pelo critério de Leibniz. Agora, o resto, como é que funciona o resto? Vai ser o quê? Vai ser a diferença da real soma pela sequência das somas parciais, ou seja, até onde você somou. Essa diferença, que são os infinitos termos que você deixou de somar, que está aqui no Rn, ele vai ser menor ou igual do que o primeiro termo negligenciado, que é o Bn mais 1. Então, aqui, ó, aqui tem um exemplo, tá vendo? Esse exemplo aqui é bem parecido com aquela lá, só vai mudar o Bn da história, porque o Bn aqui é 1 sobre n fatorial, tá vendo? Mostrou que é decrescente, mostrou que vai para zero. E aí, o que acontece? Ele precisa, aqui no exercício, para 4 casas decimais. O que significa 4 casas decimais? O seu Rn, vou escrever aqui para vocês verem. Ó, você tem a série, vamos lá. Você tem uma série. Opa, eu estou escrevendo preto no preto. Peraí, deixa eu mudar aqui para amarelo, porque senão vocês não conseguem ver. Vamos lá, somatório de menos 1 elevado a n menos 1, n dividido por 8 elevado a n começando do 1 ou do 0? Deixa eu ver aqui. N começando do 1, n começando do 1 até mais infinito. Essa parte de mostrar que o Bn mais 1 ele é menor do que o Bn, ou seja, mostrar que é decrescente, tá tranquilo, Felipe? Tá tranquilo. Então esse aqui é ok, e também o limite do Bn também ser zero, quando o n vai para mais infinito. Então essa parte aqui ok. Então mostrou convergência por Leibniz, lembrando que o meu Bn aqui é n dividido por 8 elevado a n. Bom, agora eu quero que o meu Rn, que é S menos Sn, seja menor, aqui é a estimativa, né? Para séries alternadas, sempre você utiliza essa estimativa. Eu quero que isso aqui seja um camarada, tipo assim, ó, 0, 0, 0, 0, e aqui pode ser qualquer coisa. Esse x aqui pode ser, inclusive, de 0, qualquer número, de 0 até 9. Por quê? Tendo 4 zeros depois da vírgula, significa que a minha estimativa já tem precisão de 4 casas decimais, ok? Então, esse x aqui pode ser, inclusive, outro 0, um 1, um 2, um 3, até um 9. Ok?
Se isso aqui for verdade, aí você olha, qual que é o valor de n, de forma que o Bn dê esse valor. Aí você vai fazer tentativa e erro. Você vai escolher, por exemplo, suponha que você pegou n igual a 5. Se o n é igual a 5, então significa que o seu Bn mais 1 é o B6, concorda? Certo. O que é o B6? Ó, você pegou, vamos fazer aqui o S. O que é o S5? O S5 é a soma do A1 até o A5, não é? Então, começando do 1 aqui, ó, quando o n vale 1, aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então, o primeiro termo vai ficar positivo, vai ficar 1 sobre 8, né? 8 elevado a 1. O próximo vai ficar negativo, né? Quando o n é 2, vai ficar 2 sobre 8 ao quadrado. O próximo, quando o n é 3, vai ficar positivo, vai ficar 3 sobre 8 ao cubo. O próximo, quando o n é 4, menos 4 sobre 8 elevado a 4. E quando o n é 5, vai ficar mais 5 sobre 8 elevado a 5. O próximo termo aqui seria quem? Seria 6 sobre 8 elevado a 6. Então, esse camarada aqui, ó, você concorda que ele é o B6 da história? Sim. Então, esse camarada aqui, você faz a conta na calculadora para ver se ele obedece isso aqui, ó. Se obedecer, tá bom. Se não obedecer, você continua indo, né, para frente, né? Aí, no caso, seria maior do que aquele número ali. Exatamente. Isso aqui dividido por 8 elevado a 6. Tá vendo? Deu 4 zeros aqui, tá vendo? Certo, entendi. Então, se você pegar e somar esse pessoal até aqui, ó, essa soma S5, ela tem precisão com 4 casas depois da vírgula. Por quê? Porque esse pessoal daqui para frente que você deixou de somar, que é o R5, ok? O módulo dele é menor do que quem? É menor do que 0,0002, ok? Ah, entendi. Entendi. Valeu. Beleza. Mais alguma, gente? Gráfico. Ah, tá. O gráfico que o Gustavo falou, né? Vamos dar um pulo lá para 14.1. Tem Vamos alguma já questão? começar a questão 30? Oi? Que é uma questão para... Para poder nortear. 30? Nortear. A 30? Uhum. A 30. Esboçar o gráfico de uma função. Então, aqui, o que acontece? A gente sabe que não é simples, igual eu falei na aula para vocês, não é simples desenhar o gráfico de uma função. Uma superfície, né? Porque nesse caso aqui, o meu Z, ele depende... Vamos escrever ela aqui, ó. Vamos pegar outra folha aqui. A questão 30... Eu tenho um f de xy dado por uma raiz quadrada de... Decorar aí. 4x quadrado mais y ao quadrado. Então, esse aqui é o z, né? O f de xy é o z. Então, o que acontece? Para mim desenhar o gráfico dessa função aqui, eu tenho que conhecer uma cônica, porque é praticamente impossível, sem um software, eu desenhar isso aqui. Mas qual que é uma ideia que eu dou para vocês aqui? Se vocês não possuem o software, em alguns casos é possível você fazer isso aqui por etapas. Como é que seria isso? Primeira coisa, você pega o z igual a 0. Se o z for 0, significa que você vai estar desenhando no plano xy. Então, se o z for 0, o que vai sobrar para você? Vai sobrar 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Eleva ao quadrado dos dois lados, tá vendo? Quando você eleva ao quadrado dos dois lados, essa raiz vai desaparecer aqui. Eu colocaria o quadrado no 0. Sim, não vai adiantar nada, vai ficar 0 do mesmo jeito, né? Para não ter que tirar o módulo. Então, mas só que o que acontece? Esse x está ao quadrado, o y está ao quadrado, não tem chance disso aqui ser negativo, né? Se 0 é a raiz desse pessoal aí, então esse pessoal aí é o quadrado do 0. Sim, o quadrado do 0 é o 0. Ok?
Ok. A única possibilidade dessa raiz quadrada ser zero é se essa coisa dentro da raiz for zero, for o número zero. E por que não tiramos o módulo? Porque o módulo de zero é zero, né? Ah, sim. Entendi. Beleza? Beleza. Agora, isso aqui, o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho uma soma de quadrados dando zero. Então, a única solução possível aqui, vocês concordam, é que se o x e o y forem ambos zero? Não tem outra possibilidade, não tem outra solução, né? Beleza? Porque, ó, pra você ver, ficaria y ao quadrado igual a menos 4x ao quadrado. Não tem como uma coisa positiva ser igual a uma coisa negativa, né? Desse lado aqui é positivo sempre, desse lado aqui é negativo sempre, né? Então, a única possibilidade disso aqui é zero igual a zero, né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Então, a única imagem que eu tenho aqui no plano XY, vai ficar meio ruim meu gráfico aqui. Vou fazer umas retinhas, dá para fazer uns mais certinho aqui para vocês? Valdomiro, Oi, Ramsés. nessa prova de agora a gente vai precisar desenhar gráfico não, né? Não sei, não fiz ainda, tem que fazer essa prova, né? E Valdomiro, Oi. quando o livro ensina a fazer de uma forma, encontrando a interseção. Aham. Tem um exemplo do livro, fazer z igual a zero, x igual a zero é uma parte, e para encontrar as interseções. Eu acabei encontrando um ponto, porque Então, o ponto na origem do gráfico. Aí, isso. como é que eu ia imaginar que, na verdade, esse ponto se tratava de um cone? Calma aí, vamos terminar aqui, né? Eu tenho, por enquanto, esse ponto aqui, né? Se o x e o y for zero, a imagem dele também é zero. Então, é a origem aqui, né? Então, por Sim. enquanto, eu só tenho esse ponto. Vamos fazer os outros casos aqui. Vamos pegar o caso x igual a zero. Se eu pegar o x igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ficar com z igual a raiz quadrada. Se o x é zero, 4x ao quadrado é zero, né? Então, eu fiquei com isso aqui, ó. Z igual a raiz quadrada de y ao quadrado, que na verdade é o módulo de y, né? Ou seja, aqui eu tenho um par de retas. Eu tenho z igual a y e z igual a menos y também, né? Ó, z igual a y, z igual a y, tem uma reta identidade aqui, e z igual a menos y, eu tenho uma identidade do outro lado. Concorda? Sim ou não, gente? Sim. Agora vamos fazer o y igual a zero. Se o y for zero, o que sobra? Raiz quadrada de 4x ao quadrado. Vocês concordam que isso aqui é 2 módulo de x? Né? Porque raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado, módulo de x. Então, aqui eu fiquei com 2x e menos 2x. Aí eu vou ter uma reta também aqui no plano Z. Tá vendo? Eu vou ter uma reta aqui. O desenho ficou muito bom, né? E vou ter outra reta aqui. Então, eu vou ter um monte de retas aqui, não vou? Aí você pergunta, como é que eu deduzo que isso aqui é um cone, né? O que vai acontecer? Essa reta aqui, ó, o que mudou dessas retas aqui para essas? A inclinação, tá vendo que a inclinação mudou? A inclinação aqui é 1, menos 1, aqui é 2 e menos 2. Então, eu mudei a inclinação. Agora, para vocês verem o que está acontecendo com isso, então eu vou ter um monte de retas aqui, né? E aí, o que acontece? De acordo com quando você varia o valor de z e de x, você vai ter um feixe de retas, na verdade. E como é que você sabe que isso aqui é um cone? Você poderia testar, por exemplo, para outros valores de z. Por exemplo, pega z igual a 1. Se o z for 1, por exemplo, na altura 1, o que acontece com x e com y? Você vai ficar com a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Quando você eleva ao quadrado dos dois lados, vai ficar com 1. Essa equação aqui é uma equação conhecida, não é? É a equação do elipse, não é?
Tranquilo, gente? Não lembro dele. Aqui você pode... Isso aqui é uma equação de uma elipse. Você pode escrever isso aqui como sendo x dividido por meio ao quadrado, né? Mais y ao quadrado igual a 1. É uma equação de uma elipse. Vai ter uma elipse aqui, ó. Isso que o Marcos falou aqui. Você vai variando os valores. A inclinação vai sempre mudando. A inclinação, na verdade, quando você varia o x e o y, ó, aqui, por exemplo, você está com essa reta, z igual a y. Então, quando você vai pegando, você preenche todo o plano, né? Z igual a y é como se fosse um plano. Fica difícil, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Por isso que eu falei para o Gustavo, né? Mais cedo ele estava me perguntando como é que a gente faz para poder desenhar isso. Eu falei para fazer superfície na mão é praticamente impossível, né? Você desenhar, a não ser que seja uma cônica conhecida. Se não for uma cônica conhecida, igual esse aí é um cone, né? Elíptico, né? Porque é a elipse que gera ele, fica praticamente impossível. Então, quando você pega z igual a... O que significa z igual a y? Tá vendo o que significa z igual a y? Ó, isso que é z igual a y. Z igual a menos y. O que é z igual a menos y? É isso aqui, ó. O que significa z igual a 2x? Z igual a 2x, tá vendo? O que significa z igual a menos 2x? Do outro lado, tá vendo? Aí você fala, mas esse cone seu vai ficar quadriculado desse jeito? Aí o que acontece? Se você pegar z igual a raiz quadrada, SQRT, de 4x ao quadrado mais y ao quadrado, o que acontece aí, ó? Deu para observar o cone? Aqueles planos que a gente desenhou na mão, ou seja, esses rabiscos nossos aqui, daria para dar uma ideia de como seria a limitação para esse cone. Tá vendo que ele ficou exatamente dentro dos planos? Z igual a y, z igual a menos y, z igual a 2x e z igual a menos 2x. Se você fizer, por exemplo, deixa eu ver aqui, z igual a 1, igual eu estava falando lá para vocês. Vocês vão ter a equação desse plano aqui, ó. Tá vendo esse plano aqui na altura 1? Então, se você pegar essa parábola não, essa lei de associação dessa função, só duplicar isso aqui, igual a 1, por exemplo, olha o que aconteceu. Não sei se deu para vocês verem lá no chão, tá vendo uma elipse lá no chão? É exatamente a interseção desse plano z igual a 1 com o cone, tá vendo? Não sei se dá para ver pontilhado lá no chão, aqui embaixo. Ok, gente? Então, desenhar gráfico gráfico não, superfície, né? O gráfico é chamado de superfície, nesse caso aqui, para a função de mais de uma variável, não é uma tarefa que muitas vezes a gente faz na mão, porque se eu não reconheço isso aqui como uma equação de um cone... Na atividade. Oi? E como eu resolveria isso na atividade? No GeoGebra mesmo. E, Pode jogar aqui, sem problema nenhum. Era a questão para entregar 40... mas para resolver a atividade, como eu mandaria para o senhor? Você pode fazer isso aqui, ó. Aí depois que você fez a equação do cone, o gráfico aqui, ó.
Opa. Você poderia tirar um print. Cadê? Aqui, ó. Fez isso aqui, né? Eu não sei como é que... Você poderia tirar um print disso aqui, né? E imprimir, talvez, né? E colar no caderno? E colar no caderno. Ou se você tiver... se você quiser também, pode pegar isso aqui, por exemplo, por exemplo, resolve a questão 40, né? Você imprime isso aqui e coloca, escreve à mão o enunciado da questão. A internet que ficou ruim. Você poderia, por exemplo, pegar isso aqui e imprimir isso aqui, né? E gerar uma foto disso aqui, fazer uma captura de tela, por exemplo, e escrever o enunciado, imprimir e escrever o enunciado da questão. Ok. Só volte lá no quadro mais uma vez. Pode falar. Volte no quadro mais uma vez. Obrigado. Professor, como é que você faz essa figura girar? Eu tentei fazer isso, não consegui fazer girar essa figura. Essa aqui? Sim. Basta você clicar nela e mexer o mouse com o clique direito. Ah, ok. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Ela tem a opção mover, tá vendo? Estando habilitada essa opção mover, você consegue mover ela. Você, com o scroll do mouse, você consegue também dar zoom para lá e para cá. Você consegue centralizar ela para um canto, para o outro, para enquadrar do jeito que você quer. Ah, sim, sim. Ok. Beleza? Mais alguma, gente? Aldemir, Oi, Ramsés. eu fiquei com dúvida em uma que eu tentei fazer a parte, é a questão 10 a 11.6. 10. Vai atrapalhar você aí, Gustavo, um pouco. Você estava usando aqui, Gustavo? Dez dá 11.6? Vamos lá. 11.6, nós estamos falando de convergência absoluta e condicional. 11.4, 11.5, 11.6. Questão 10, essa aqui, né? Determine se a série é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente. Então, a primeira coisa, você observa que ela oscila, né? Ou seja, se ela oscila, uma coisa que você pode fazer aqui é colocar o módulo para acabar com a oscilação e aí ver se ela é absolutamente convergente. Se ela for absolutamente convergente, ela vai ser convergente. Agora, se ela divergir, então aí você vai ter que usar Leibniz, né, para ver se ela é condicionalmente convergente. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Questão 10. Então, eu tenho um somatório de menos 1 elevado a n. N dividido por raiz quadrada de n ao quadrado. O que mais? N ao quadrado? Não, n ao cubo, né? N ao cubo mais 2. N ao cubo mais 2. N ao cubo. Beleza. Isso aqui, ó, se você for dar uma olhadinha na 11.7, ó, a seção 11.7, quando tem isso aqui, ó, o que eles fazem? Qual que é a dica? Quando tem, aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é bem parecida. Nesse caso aqui, você vai comparar as maiores potências, tá vendo as maiores potências aqui, ó? Tá vendo? Ele pega a maior potência para poder achar a série para fazer comparação. Então, a ideia aqui, talvez, é pegar n dividido por raiz cúbica de n, para poder fazer a comparação. Então, quando você pega o módulo disso aqui, ó, isso aqui tudo é o meu AN, né? Então, o módulo, isso aqui vai dar 1, então vai ficar só n dividido por raiz quadrada de n ao cubo mais 2.
Vamos pegar um BN como sendo n dividido por raiz quadrada de n ao cubo. Tá vendo que é o maior aqui, ó? Sim. Então, esse camarada aqui, se você dá uma simplificada nele, vai ficar quem? Vai ficar n raiz de n, né? Concorda? Porque o n ao quadrado pode sair para fora aqui, ó. Sim. Então, esse aqui dá para cancelar com esse, sobrou 1 sobre raiz de n. Apagada nisso aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar usar limite, o teste do comparação por limite, né? Você pode dividir o AN por BN. Observe que o módulo de AN aqui, esse termo menos 1 elevado a N, ele já não entra no módulo de AN, beleza? Então, isso aqui vai ficar simplesmente limite de N. Não sei se isso aqui vai dar certo, viu, gente? Isso aqui é comparação, você nunca tem uma receita para poder falar, bom, isso aqui vai dar certo sempre, né? Mas o que eu sei? Eu sei que essa BN aqui diverge, porque ela é uma série P, né? Com P igual a meio, menor ou igual que 1, ela diverge. Então, se isso aqui, se eu encontrar um limite aqui que dê positivo, então já é suficiente. Então, Eu já é acho que vai suficiente. dar zero esse limite. Dá zero? Eita, Analisando assim por alto. se der zero aí, e a de baixo diverge, vamos tentar fazer a conta aqui. Eu não consegui enxergar ainda não. Deu zero? Você já viu aí? Eu não vi. Não, eu fiz aqui de cabeça ligeira aqui, não sei se tá certo não. Então, esse aqui é meu AN, eu vou pegar o AN e vou dividir pelo BN, né? Dividir pelo BN, então eu vou multiplicar pelo inverso aqui, né? Raiz de N. Então, esse aqui ficou limite de N. Na verdade, João Paulo falou que dá 1. Eu também acredito que vai dar 1, né? Mas vamos terminar de fazer a conta aqui, ó. N é raiz de N, ficou aqui. Esse N raiz de N, vocês concordam que ela é uma coisa de raiz quadrada de N ao cubo, não é? É verdade. Porque esse N aqui é N ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui como assim, ó. Não posso? Pode. Esse N ao quadrado, ele pode entrar ali para dentro, né? E aqui eu posso dividir pela raiz de N ao cubo mais 2. Aqui eu posso fazer uma raiz só, não posso? Quando N vai para mais infinito. Realmente dá 1, né? Porque N ao cubo dividido por N ao cubo, aqui as maiores potências, dá 1. Esse aqui vai para 0, né? Porque eu vou dividir aqui por N ao cubo. Então, esse limite aqui dá 1. Então, ou ambas divergem, ou ambas convergem. Então, como essa aqui diverge, então significa que essa aqui divergiu. Se ela divergiu com o módulo, tá vendo? Ela divergiu com o módulo. Mas sem o módulo, pode ser que ela converge ainda. Então, ela não é absolutamente convergente. Mas eu não posso cravar ainda que ela é divergente, sem o módulo. Concorda? Por quê? Porque sem o módulo, ela pode convergir. Então, vamos ver lá por Leibniz, né? Sem o módulo, eu vou usar Leibniz, utilizando essa expressão aqui, para o BN. A pergunta é, será que esse BN aqui ele é decrescente? E será que o limite dele tende a zero? Então, como é que você pode mostrar que isso aqui é decrescente? Uma maneira é você derivar isso aqui e ver se é menor do que zero, e outra maneira é você comparar o BN com BN mais 1. Você sabe que N, ali o limite tinha que dar... Não, o limite dando qualquer valor maior que zero, Thiago, qualquer valor maior que zero, ou ambas convergem ou ambas divergem. Lá na teoria é um C, né? Onde esse C aqui é um número real positivo, maior que zero. Sendo qualquer valor, pode ser 100, 1000, 1 milhão, 0,5. Não é igual o teste da razão, que tem que ser maior que 1, menor que 1, não. Sendo positivo, já basta. Valdomiro, Oi. nesse teste aqui que a gente está fazendo agora, geralmente eu faço ele contrário. Tem algum problema? O contrário? Qual o contrário? Aqui, esse aqui é o teste 1, que é da comparação. Geralmente eu faço primeiro o limite e depois eu comparo.
Primeiro você faz o limite. Depois eu comparo se BN é maior que BN mais 1. Não tem problema não você fazer o... É o que a gente está fazendo aqui. A gente faz o limite para ver se, nesse caso aqui, se o limite desse... Se essa série que a gente está comparando, se ela fosse convergente, já tinha acabado a questão já. Ou seja, ela era absolutamente convergente, ou seja, ela era convergente sem o módulo. Nesse caso aqui, a gente está continuando, por quê? Porque na comparação com o limite, eu comparei com uma que diverge. Entendeu? E se diverge essa que eu comparei, significa que essa aqui também está divergindo. Então, significa que ela não está convergindo com o módulo, ou seja, ela não é absolutamente convergente. E se ela não é absolutamente convergente, por isso que eu estou checando sem o módulo, utilizando Leibniz, se ela converge, para me poder classificar ela como sendo condicionalmente convergente. Enfim, é dentro de Leibniz que eu estou falando que eu inverto na hora de fazer, porque primeiro aqui está comparando, não? E BN vai ser maior que BN mais 1. Certo? Se você quiser calcular o limite de BN primeiro, pode. Se você quiser calcular o limite de BN, que é o item 2i, primeiro do que o decrescente, também pode. A ordem aí não... É isso que eu estou perguntando, se a ordem ia fazer diferença, porque eu faço geralmente o contrário. Talvez até mais fácil fazer isso aqui primeiro, né? Porque se esse aqui furar, aí já o outro não precisa nem fazer, né? Mas só que esse limite aqui dá zero. Todo mundo concorda que esse limite aqui dá zero? Sim. Porque n ao cubo aqui, ó, n ao cubo aqui, vai sair para fora ainda um n, não vai? Deixa eu fazer passo a passo aqui para quem tem dúvida. Ó, vai ficar limite de n dividido. Aqui você pode colocar quem? Questão 43, beleza. Raiz quadrada de n ao cubo em evidência, que vai ficar 1 mais 2 sobre n ao cubo. Esse n ao cubo pode sair para fora da... Na verdade, o n ao quadrado pode sair para fora, né? O n ao quadrado vai sair um n para fora. E aqui dentro ainda fica um n ainda, né? Então é melhor colocar um n ao quadrado em evidência e deixar aqui um n e aqui um n ao quadrado. N ao quadrado? Não, aqui n ao... Só n, né? Deixa eu ver. Quando você multiplica, tem que dar 2, né? N ao quadrado mesmo. Quando você multiplica, tem que dar 2. Então, esse aqui cortou com esse. Então, ficou uma constante, a constante 1, né? Dividido por uma coisa, esse aqui vai para 0. Então, 1 sobre n, então esse aqui vai para 0. Agora, para mostrar que é decrescente, o que você pode fazer? Você pode pegar a função f de x como sendo x dividido por raiz cúbica de x ao cubo mais 2. E ver se a derivada disso aqui é negativa. A derivada, essa que você usa a regra do produto, a derivada de x é 1, então vai ficar x ao cubo mais 2, menos, conserva o x, deriva essa raiz é elevada a meio, então vai cair um meio, x ao cubo mais 2 elevado a menos meio, vezes a derivada da de dentro. Dividido por isso aqui ao quadrado. Então, deu isso. Observe que aqui embaixo é sempre positivo, tá vendo? Porque esse x aqui me interessa o n parte do 1, tá vendo? Então, interessa para x positivo, né? Ou seja, esse x aqui, ele parte a partir do 1, por causa do n vai de 1 até mais infinito. Então, aqui embaixo vai ser sempre positivo. Aí, aqui em cima, Ramsés, para a gente não ficar perdendo tempo, você vai ter que fazer um pequeno malabarismo aqui, né? Você vai ter que tirar o mínimo, juntar algumas coisas parecidas, mas possivelmente isso aqui vai ser decrescente. Por que vai ser decrescente? Porque o denominador está crescendo mais do que o numerador. Quer ver só para a gente... Logicamente, a álgebra aqui vai nos falar isso, mas só para a gente tirar a dúvida, quer ver? Vocês podem só mostrar aqui para vocês o gráfico dessa função. Geralmente eu só derivo quando não tem jeito. Como é que é? Geralmente eu só derivo quando não tem jeito. Quando não tem jeito. Quando é melhor, quando é mais fácil comparar o n com n mais 1,
é sempre a melhor opção, né? Quer ver? Ó, você pode pegar uma f de x como sendo, lá era x dividido por raiz de x ao cubo mais 2, né? Aí, tá vendo o que aconteceu? Ó, aqui pode ser que ela deu até uma crescidinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A partir do 1, tá vendo que ela tá crescendo um pouco? Cresceu, cresceu, até 1,5, mais ou menos. Aí, a hora que chega em 1,5, a tendência é ela ir para 0, tá vendo? Mas como eu estou interessado em N grande, então esse fato que ela cresceu aqui de 1 até 1,5 aqui, aproximadamente, tá vendo? Isso aqui não interfere na minha análise, beleza? Então, por Leibniz, essa questão aqui, ela é convergente. E o resultado final dela ela é condicionalmente convergente. Ok? Ok. A 43, Gustavo estava falando aqui. A 43. Oi? Essa daí. Essa daí mesmo. 43. Fazer o mapa de contorno da função mostrando várias curvas de nível. Aqui, essa questão, inclusive, deve estar feita lá no canal, né? Porque se tem um ok aqui, possivelmente está feita lá. Isso aqui você vai, por exemplo, igualar uma constante. Mostrar a curva de nível é pegar essa expressão. Sim, escolher um valor para o Z. Isso. F de x, Mas aí, igual y menos 2x, todo mundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Ah, tá, vamos deixar assim, né? Aí, para mostrar as curvas de nível, eu tenho que encontrar valores de K. Então, primeiro você pega K igual a zero. Por exemplo, o que é K igual a zero? É quando Z é zero, ou seja, você está no plano XY. Ou seja, é um dos níveis possível. Então, quando você pega isso aqui igual a zero, você vai ter vai ter uma reta aqui, né? Porque você vai ficar com Y. Se isso aqui vale zero, é porque Y é igual a 2x, né? Concorda, gente? Ó, quando você pega essa equação aqui, y menos 2x ao quadrado igual a zero, extrai a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó. Esse quadrado some. A única possibilidade desse número aqui ser zero é se o que está sendo elevado ao quadrado for zero. Ou menos zero, né? Só que zero e menos zero é a mesma coisa. Então, aqui, somente se o y vale 2x. Então, uma curva de nível para o k igual a zero seria isso aqui, ó. Y igual a 2x, tem uma inclinação aqui. Vou tentar fazer uma reta mais certa aqui. Então, isso aqui é a interseção do gráfico dessa função com o plano XY. Agora, se você pega, por exemplo, k igual a 1. Isso aqui é k igual a 0. K igual a 1. Observe que não faz sentido você pegar valores de k negativo, né? Porque k negativo aqui não vai ter nenhuma curva de nível, não vai ter interseção, porque isso aqui é todo mundo positivo, concorda? Independente do valor de x, y que você pega, isso aqui vai dar sempre positivo. Então, não adianta você pegar k igual a menos 1, por exemplo, menos 2. Não vai ter solução real. Então, isso aqui implica que vai ficar y menos 2x. Não, somente se. Por quê? Y menos 2x, quando você extrai a raiz quadrada aqui, vai ficar igual a quem? Mais ou menos 1, concorda? Porque mais ou menos 1, quando você eleva ao quadrado, dá 1, não dá? Beleza?
Aí você faz a conta, você vai ter o quê? 1 mais 2x, e você vai ter quem? Menos 1 mais 2x. Você vai ter essas duas possibilidades aqui, são equações de reta também. Ou seja, vai passar... por exemplo, quando o x for 0, ela vai passar no 1. E quando o x for 0, ela vai passar no menos 1. Então, você vai ter mais dois par de reta aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Vai ter essa aqui. Vai ter essa aqui. Ficou bem em cima aqui. Deixa eu dar uma consertada aqui. Tranquilo? K igual a 2. Vai fazendo a mesma coisa, né? Quando você pega K igual a 2, você vai ficar com isso aqui, ó. Extrai a raiz quadrada aqui, né? Então, esse número que está aqui dentro tem que ser mais ou menos raiz de 2. Então, o y vai valer raiz de 2 mais 2x, e y vai valer menos raiz de 2 mais 2x. É mais outro par de reta, né? Paralelas. Então, você vai enchendo seu plano aqui, né? E por que as curvas de nível são desse jeito? Porque se você for lá no GeoGebra e desenhar isso, y menos 2x, opa, quadrado está do lado de fora, né? O gráfico que deu uma espécie de uma calha, tá vendo? Uma calha, uma parábola em dimensão 3, né? Deu uma calha. Então, quando você corta isso aqui, por exemplo, para z igual a 0, é o chão. Tá vendo que z igual a 0 só deu essa reta aqui no chão? Essa reta que a gente desenhou, essa reta aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui é como se eu tivesse uma coisa assim, né? Beleza? Então, quando você corta ela, quando você fatia, quando você projeta lá no chão, olha o que que você tem, né? Tá vendo? Você pega, sei lá, z igual a 1, igual a gente fez. Quando você pega z igual a 1, tá vendo o par de retas lá que cortou? Essa reta aqui, ó. É exatamente aquela reta 1 mais 2x e menos 1 mais 2x que a gente obteve. O par de retas lá, a interseção, né? Você pega z igual a 2 mais outro par de reta. Um pouquinho mais afastada, né? Porque vai abrindo. Tá vendo? Quando você pega a interseção dela e joga lá no chão, você vai ver que vai ter um monte de retas interseção, né? Deixa eu ver se dá para interseção. Interceptar objeto, objeto. Deixa eu interceptar o objeto F com o objeto G. O meu símbolo lá mostrou foi um plano. Como é que é? O meu símbolo, que símbolo lá? O meu GeoGebra me mostrou foi um plano, ao invés de uma parábola Essa aqui em vermelho aqui é a equação do que está lá. Y menos 2x ao quadrado, tá vendo? Se não deu uma calha desse jeito, alguma coisa está errada, né? Olha lá os par de reta, interseção, tá vendo? Quando você pega para interceptar a outra também, você poderia pedir para, em vez de interceptar F e G, você poderia interceptar H. Tá vendo? Você tem mais os pares de reta aqui, tá vendo a intersecção?
Então, quando você pega essas retas e projeta elas lá no chão, tá vendo? Então, isso aqui são as curvas de nível da questão 43. 43. Tranquilo? Só mostra a foto do quadro antes de encerrar. Essa? Sim. Obrigado. Nada. Mais alguma, gente? Eu ia pedir para voltar lá na 14, me parece que você também já fez ela. No, 14 de qual sessão, William? acho que é 11 ponto... Pera... 11.6. 11.6. Lá em convergência condicional e absoluta. Onze ponto seis, 14. Tirei esse ok daqui da frente. Então, é a mesma coisa, né? Eu vou colocar o módulo nessa questão. E aí, eu vou... Nesse caso aqui, quando eu pego o módulo aqui, talvez seja interessante eu comparar ela... Essa aqui envolve fatorial, né? 1 sobre n fatorial. N ao quadrado. A Ramsés falou que gostou dessa. Qual que é a ideia dessa aqui? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu até esqueci qual foi a ideia que eu usei para poder fazer ela. N ao quadrado, 2 elevado a n sobre n fatorial. O teste da razão, eu comparei o... Ah, tá, para ver se converge ou diverge, né? Porque se tem fatorial... É porque tem uma potência de n aqui, eu fiquei pensando na raiz. Mas a raiz enésima do fatorial realmente não dá para mexer com isso, né? Deixa eu esconder essa aqui. Então, você tem a 14 dá 11.6. Menos 1 elevado a n. Como é que é mesmo? Não, n ao quadrado, n mais 1, né? N ao quadrado, 2 elevado a n. N começando do 1. Então, vamos pegar o módulo de AN aqui. O módulo de AN vai ser só n ao quadrado, 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, eu vou pegar o quê? Limite do módulo de AN mais 1 sobre AN. E ver se isso aqui é maior do que 1, menor que 1. Vamos torcer para que não dê 1, né? Porque se der 1, é inconclusivo. Então, isso aqui vai ficar limite. O módulo... Então, aqui eu vou trocar n por n mais 1. Então, vai ficar n mais 1 ao quadrado, 2 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu não preciso do módulo, né? Porque essas coisas aqui são todas positivas. Beleza? Porque esse menos 1 elevado a n aqui, quando você pegou o módulo dele, vai dar 1 positivo. Então, esse aqui vai dar limite. Esse n mais 1, eu vou deixar ele junto com esse n aqui. Todo mundo ao quadrado, tá vendo? Esse e esse. Não dá para simplificar, né? Esse 2 elevado a n dá para cancelar, vai sobrar um 2 lá em cima. Esse n mais 1 fatorial com esse n fatorial dá para simplificar e sobra um n mais 1 embaixo. Tá tranquila essa conta aqui para todo mundo? Sim, sim. Então, isso aqui sobrou, deu 0, né? Por quê? Porque esse limite aqui é 1, dá 1 ao quadrado, né? E isso aqui, quando n vai para mais infinito, vai para 0, né? Limite da multiplicação dos limites, 0 é menor do que 1. Então, isso aqui converge absolutamente. Então, converge absolutamente. E se converge absolutamente, pelo teorema que a gente viu,
converge sem o módulo. Então, ela é uma série absolutamente convergente. Ok? Ela é absolutamente convergente, por quê? Porque ela converge em módulo, e se ela converge em módulo, então essa série aqui sem o módulo, ela é convergente. Beleza? Beleza. Mais alguma? (32). Que seção, João? 11.6, a mesma. Deixa aqui. 32. 32. Possivelmente está feita lá também, né? Tem um ok aqui. Aqui eu tenho uma... 2 minutos. Ela deve ser curta mesmo. É uma série definida por essas formas de recorrência, tá vendo? Determine se... É porque ela fala de recorrência, é feita de recorrência. Mas aqui a recorrência é bem simples. Por quê? Porque se você pegar esse termo aqui geral e dividir por AN dos dois lados, tá vendo? Você dividiu por AN dos dois lados, esse AN vai cancelar, aí você já fica no jeito de usar o teste da razão. Ó, o que acontece? Você tem a 32, dá 11.6. O A1 é dado por 1, e os próximos termos é dado por, eu nunca lembro, 2 mais cosseno dividido por raiz de n. 2 mais cosseno de n dividido por raiz de n, todo mundo que multiplica a n. Então, o que você faz? Você divide por AN aqui, divide por AN aqui. Passa o módulo aqui, deu 1, né? Passou o módulo aqui, passou o módulo aqui. Então, ficou o quê? Se você calcula o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, para testar a convergência absoluta, igual a gente fez aqui, usando o teste da razão, isso aqui deu o limite do módulo de 2 mais cosseno de n dividido por raiz de n. Eu sei que o cosseno de n, ele o módulo dele é sempre menor ou igual que 1, né? O cosseno de n. Cosseno é um número preso entre 1 e menos 1, né? Como eu estou somando 2, tá vendo que eu estou somando 2? Se eu somar 2 aqui, o que vai acontecer? 2 mais menos 1 vai dar? 2 mais menos 1 vai dar 1 positivo. E aqui vai ficar 3, né? 3 mais 1. Então, isso aqui, com certeza, ele é menor. Concorda que ele é menor do que... No lugar de 2 mais cosseno de n, eu posso trocar por 3, não posso? Ó, 2 mais cosseno de n, eu posso trocar por esse 3 aqui, não posso? Beleza, gente? Só que isso aqui vai para 0, né? O limite disso aqui é menor do que 0, tá vendo? É menor ou igual que 0. Então, não tem outra possibilidade. Como ele é positivo, então não tem como não tem outra possibilidade para esse limite aqui que não seja 0, né? E 0 é menor do que 1. Então, a mesma coisa. Converge. Absolutamente. Se ela converge absolutamente, é porque a série dada por recorrência converge. Beleza? Toda que converge com o módulo, converge sem o módulo. Tranquilo, João? Nesse caso aqui né? Porque a forma de recorrência foi dada por, tá vendo? O termo sucessor é alguma coisa que multiplica o anterior. Então, para essa forma de recorrência aqui, se você divide por AN dos dois lados, vai dar exatamente essa razão, tá vendo? 2 mais cosseno de n sobre raiz de n é o que aumenta, o que multiplica no termo de trás para chegar no da frente. Então, essa aqui foi feita dessa maneira. Então, essa série, ela é convergente. Por que ela é convergente? Porque ela é absolutamente convergente. Observe que eu tive que passar pelo... eu precisei colocar o módulo, por quê?
Porque o cosseno de n, ele ele oscila, né? Ou seja, para calcular esse limite aqui, eu precisei utilizar o módulo. Porque o cosseno de n, 2 mais cosseno de n, essa coisa fica oscilando entre 1 e 3. 2 mais cosseno, dependendo do valor de n, ele fica oscilando entre 1 e 3. Ou seja, isso aqui não converge nunca para lugar nenhum, o numerador, né? Mas como o denominador ele vai crescer muito, e esse numerador ele vai ficar sempre limitado entre 1 e 3, então vai para 0, tá vendo? Por isso que eu precisei do módulo. Tranquilo, gente? Mais alguma? Hã? A 5 da 14.1, Lohane falando. 5 da 14.1. Lembrei do rapaz lá da Eureka, né? Quando descobriu o volume do corpo, né? Entrou dentro da banheira cheia d'água, né? A água que saiu para fora. Vamos lá, histórias à parte. Um modelo para a área de superfície do corpo humano é dado por essa função aqui, uma função da superfície, tá vendo? É como se fosse a pele. Imagine sua pele, seu corpo todo. Então, essa função, ela depende de quê? Depende do peso da pessoa e depende da altura. O peso ela é dado em libra, tá vendo? Essas constantes que apareceu aqui, 0.425, 0.725, 0.109, essas constantes aqui foi dado para poder utilizar o peso em libra e o H em altura, ou em polegadas. Então, você vai ter que usar, vai lá no Google e pesquisa como é que faz para converter, pediu, e aí o valor da área vai ser dada em pés quadrados. Isso aqui é coisa de inglês, né, que gosta de usar essas medidas. A gente utiliza geralmente peso, o pessoal fala até errado, né, confunde peso com massa, né, mas tudo bem, peso tem que multiplicar pela gravidade, né. A pessoa pergunta, quanto você pesa? Eu peso 80 quilos. A massa é 80 quilos, né? Mas tudo bem, aqui pediu para encontrar F de 160 e 70. O que significa isso? Significa que a pessoa tem 70, está no lugar do H, 70 polegadas de altura, e a pessoa pesa 160 libras. E pediu para encontrar isso aqui e interpretar. E depois perguntou para você fazer da sua própria área, né? O pessoal no curso que eu dei de FIC não gostou muito dessa questão, não, porque, segundo eles, com a pandemia, estava engordando demais, não sei o quê, não quis nem fazer essa letra B, né? Ou colocou um valor fictício lá, mas não tem problema, não, né? Isso não vem ao caso. Mas o que acontece? Se você for aqui no Google e pedir para poder... Eu não sei de cabeça, né? Acho que ninguém vai saber transformar... converter polegada para metro. Polegada para metro. Então, a polegada vale 0,02. Uma polegada, né? Esse negócio aqui do dedo aqui, ó, 2 centímetros. Eu acho que isso aqui é coisa do dedo do rei lá da época, sei lá, né? Alguma coisa. Então, a pessoa mede 70 polegadas, então 70 polegadas vai dar 1,77 m, beleza? 1,77 m, 1,778. E o que mais que pediu? Libra. Massa. Libra para quilograma. Uma libra vale 1 libra é 453 gramas. Então, a pessoa tinha 160 libras, 72 quilos e pouquinho. Beleza? Foi quem perguntou? Lohane.
Aí ela falou que já entendeu já. Então, beleza, não precisamos continuar, não. Então, é só colocar esses valores e depois você pega a sua altura, mas aí você tem que colocar a sua altura aqui, ó. Por exemplo, você faz o contrário, né? Você pega e coloca aqui em quilograma, sei lá, suponha que é eu aqui, 85 quilos, aí pega esse valor aqui para colocar na fórmula, entendeu? Porque senão não vai dar, vai dar, lá a fórmula tem que colocar o valor em libra. E depois você pega a sua altura, muda aqui para comprimento, pega sua altura, sei lá, você pega aqui em metro, no meu caso, 1,69. E pede para transformar aqui para polegada. Então dá 66. E qual medida que surge aí dessa conta? Exatamente. Quando você faz essa conta aí, você vai ter, para interpretar, que ele perguntou, né? A área da superfície é dada em pés quadrados. Aí você pode converter pés quadrados para centímetro quadrado ou para metro quadrado para ver a área da superfície do seu corpo. Então, nesse caso aqui, ó, você poderia pegar. Deixa eu ver. Consumo, massa. Volume? Não sei. Volume. Deixa eu ver se volume aqui vai ter pés quadrado. Pé cúbico, volume tem que ser área. Deixa eu ver área, isso. Aqui, pé quadrado, que é o que vai sair, o resultado da fórmula solar vai sair pé quadrado. Aí você pode transformar isso aqui em metro quadrado, por exemplo, ou em... deixa eu ver... Acho que o mais adequado aqui seria metro quadrado. Então, suponha que você achou a área da superfície do seu corpo lá, fez aquela conta lá, achou, sei lá, 23 pé quadrado. O que significa isso? Significa que a área da superfície do seu corpo é 2,13 metros. Sua pele, né, esticada. Vamos fazer igual aqueles ursos que o pessoal faz, coitado dos ursos, né, que faz aquele tapete. Seria 2,13 metro quadrado. Beleza? Então, essa seria a interpretação. Tranquilo? Mais alguma? A conta é simples de fazer. Só pegar esse número aqui, multiplicar por esse, fazer a potência, tá vendo? Depois multiplicar por essa outra potência e acha o valor de S. Mais alguma, gente? Passamos alguns minutinhos já. Professor, por exemplo, na hora que eu estiver fazendo a prova, eu for aplicar Leibniz. Aí, na hora de provar que a série decresce, mas a série for uma série, tipo, muito fácil de... Você bate o olho e já sabe que decresce. Eu preciso escrever na prova provando que decresce? Você tem que comparar o BN com o BN mais um, né? Você tem que mostrar que um é menor do que o outro. Não, mas eu falo, tipo assim, se ela é fácil de ser... Você bate o olho e já dá pra saber que ela decresce. Mesmo assim, na prova eu tenho que provar? Precisa escrever. Essas são as melhores, né? Você começa com N menor do que N mais 1. Faz a manipulação, inverte, eleva ao quadrado, e aí você extrai a expressão do BN e do BN mais 1. 5 questões, Tatiele. A pergunta que você fez aí, quantas questões? Ok, gente? Podemos ir? Três horas, ou 2 minutos antes das 3, eu coloco sempre para o Google entregar para vocês 2h57. Mas tem hora que demora 1 minuto ou 2 para ele entregar a prova. Ô, professor. Vamos ter 5 questões também? Oi, peraí, fala um de cada vez? Vai, Ramsés. Vão ser 5 questões também? Isso. Orlando? A respeito do trabalho, pode entregar até que horas para você? Até meia-noite. Ah, tranquilo. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Não, né? Tá passando do tempo. Vocês têm aula hoje? Tem, né? Tem uma prova. Tem prova? Beleza, então. Boa sorte para todo mundo, então. Até mais, Aldomiro. Até mais. Fica com Deus. Com Deus também. Até mais, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Tem mais Aloísio, Isabela, Tatiane, Yuri, Felipe, João, Juan Pablo, Luiz Gustavo, João Paulo, outro João Paulo,
Bom, então foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e quinta teremos aula nova no canal. Até mais.